Então é importante a gente tomar algumas posições para que a gente consiga entender quem somos, como é que chegamos até aqui e para onde nós vamos, qual é o objetivo da nossa existência. Isso é importante perguntarmos: como nós surgimos? De onde que nós viemos? Primeiro, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec faz aos espíritos a seguinte pergunta: que é Deus? Ele não pergunta o que é ou como é, não. Ele pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na pergunta 23 ele pergunta: o que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Ou seja, quando nós ouvimos dizer que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, isso pode nos levar a imaginar a questão física. Não, Deus não é matéria. Deus não é fisicamente expressado. Então, Ele é a inteligência suprema do universo e nós, criados à sua imagem e semelhança, somos espíritos que podemos viver como estamos aqui. A experiência na matéria, mas vivemos também fora da matéria. E nós somos os seres inteligentes do universo. E nós somos sujeitos à perfeição, a nos aperfeiçoar, a aprender. Nós nunca vamos chegar à inteligência igual a Deus, mas nós somos um ser imaterial pelo Espírito e inteligente. Então, a imagem e semelhança que nós temos com Deus é o fato dele ser um ser imaterial e a inteligência suprema do universo. Dito isso, tem uma outra semelhança. Deus é eterno. Ele não, pelo menos não conhecemos, não teve princípio e não terá fim. E Ele nos fez imortais em espírito. Nessa essência espiritual, nós somos imortais. A partir daí, é importante que a gente entenda que nós temos uma vida e muitas experiências. Vivemos inúmeras experiências, quanto se fizer necessário, até que a gente atinja a perfeição. O fato de sermos perfectíveis, mesmo atingindo a perfeição, vamos deixar de passar pelo processo reencarnatório. Não teremos a necessidade de continuarmos nessa vinda para cá, passamos por experiências, retornamos ao plano espiritual. Chegado à perfeição, nós seremos espíritos puros ou espíritos crísticos, não teremos a necessidade mais da reencarnação, porém, continuamos no caminho do aperfeiçoamento, continuamos no caminho da melhoria contínua. Na pergunta 76, perguntam: definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Quer dizer, povoam. Enquanto nós estamos aqui, normalmente é dado o nome de alma ao espírito encarnado quando ele está, ou pelo sono, por algum motivo está desdobrado do corpo físico, recebe o nome de alma. E espírito quando está fora ou livre do corpo físico. Na questão 81, os espíritos se formam espontaneamente ou procede um dos outros? Deus os cria como
a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas repito, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Então, são coisas que nós ainda não temos condição de amadurecimento e nem condição de intelectiva de entender o que seja Deus, né? O que é este ser maravilhoso que criou todo esse universo, todas as coisas que existem, em que não foi o homem que criou. Isso provém de uma inteligência superior. Aqui eu coloquei, mais ou menos para que vocês tenham uma ideia, nesse ponto pequeno onde está escrito ali, ó, criação, é quando Deus cria a todos nós. Só que Ele cria como um princípio inteligente. Nós ainda não somos um espírito com E maiúsculo, ou uma alma. Nós somos apenas um princípio inteligente. Para que a gente amadureça e a gente aprenda a lidar com um monte de situações, emoções, que a gente vá criando um aprendizado dentro de nós, a nossa caminhada é extremamente longa. Tanto é que aqui, ó, eles começam a traçar mais ou menos a partir do vegetal, das plantas, que também tem em si princípios inteligentes. Depois vai para o reino animal. Quando chega aqui, ó, nessa luzinha ali, está escrito livre-arbítrio. Quando nós estamos, digamos assim, amadurecidos, para que a gente possa assumir o controle da nossa existência, e aí a gente vai caminhar pelas nossas próprias pernas, lógico que sempre amparado e secundado por Deus, pelos Espíritos de luz. Nós adquirimos o livre-arbítrio. Nesse momento nós temos a liberdade de escolha dos caminhos e das decisões que nós vamos tomar. Porém, passamos a ter a responsabilidade e as consequências que esse livre-arbítrio nos traz. Aí continuamos a nossa caminhada e um dia vamos chegar nessa última, que parece uma espécie de um fogo ali, ou uma luz, que nós atingiremos a angelitude. É bem provável que nós estejamos aqui, ó, um pouquinho para lá do primeiro homenzinho ali. Só que essa linha, ela é contínua. Ela nunca termina. Nós estaremos sempre crescendo, estaremos sempre evoluindo. Então, autonomia e responsabilidade surge quando nós nos tornamos espíritos com E maiúsculo ou uma alma, certo? Começamos ali a caminhada no ser humano. O livre-arbítrio é o seguinte: tudo nos é permitido, porém nem tudo nos convém. E é isso que nós temos que aprender, a discernir e a tomar as decisões corretas, a tomar as decisões adequadas. Eu acredito que dos motivos que nós estamos aqui é justamente para aprendermos a tomar decisões. E isso nessa nossa caminhada, vai se desenvolvendo, vai se consolidando os nossos comportamentos e também trabalhamos os nossos sentimentos. Por exemplo, nós podemos, ali, na questão do comportamento, a gente pode começar a ter
postura predominante que muitas vezes vai de acordo com o grupo que a gente começa a pertencer. No início, se a gente for olhar, o ser humano, nós desenvolvemos muito a questão da ganância, a necessidade de posse, viemos a conhecer a avareza, também a preguiça, porque se você observar na história da humanidade, algumas pessoas passaram a dominar os outros e dominar pessoas que pudessem fazer a parte mais truculenta, né? Porém, se você observar nos filmes, nas coisas que passam aí, já começava a surgir uma classe daqueles que não queria pegar no pesado, então eles ficavam ali fazendo alguma coisinha, algum servicinho, e era sustentado pelos senhores, eles ficavam ali, digamos assim, né, puxando o saco do pessoal ali para não ter que trabalhar, então eles se viravam, né? E depois nós fomos desenvolvendo a questão do trabalho, fomos começando com o trabalho, com as necessidades, a adquirir disciplina, os conceitos de honra, e nós estamos agora no entendimento de que não é as coisas da matéria que são as mais importantes para nós. Por quê? Porque a matéria é finita. Tudo que se refere à matéria acaba. Tudo que se refere à matéria é transitória. E nós temos que começar a entender e a investir no Espírito, que é o nosso ser principal e é o que vai caminhar pela eternidade. É o nosso ser imortal. E nessa nossa caminhada, a gente vai conviver com muitos sentimentos. Sentimentos de violência, de tirania, de posse, de autopiedade, da gente achar que nunca é o melhor que acontece para a gente. A gente acha que a gente sempre merece mais do que aquilo que está recebendo. E uma série de situações que nós vamos nessa caminhada, porque assim, eu até vou repetir isso depois. A nossa evolução, a nossa caminhada, a nossa marcha, ela é individual. Porém, ela precisa ser feita coletivamente. Nós precisamos do contato, nós precisamos da convivência com outras pessoas para testar a nossa paciência, a nossa humildade, a nossa tolerância, a nossa capacidade de ouvir o outro. É uma série de coisas que nós precisamos aprender e conseguir nos modificar a ponto de entendermos o que é realmente o amor, o que é realmente a caridade, o que é realmente a paciência, o que é realmente a humildade. E a gente não consegue desenvolver isso se a gente ficar isolado sozinho num determinado lugar. Então essa nossa caminhada, ela precisa ser feita no meio da coletividade, em que pese que as decisões que vão cuidar da nossa evolução, ela é individual. Cada um de nós vamos ter que nos aperfeiçoar. Quando Jesus veio e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Num primeiro momento, salvaguardando aí a questão de tradução, de interpretação, porque Jesus não deixou nada por escrito e se expressava num dialeto extremamente simples. Mas as coisas que ele disse lá naquela época, há mais de 2000 anos, se você observar para tudo que ocorre na nossa vida, tudo, ele deixou alguma coisa que nos
nos ajude a nos orientar. Eu acredito que é o seguinte, quando ele diz, eu sou o caminho, ele está dizendo, pessoal, eu já fiz esse caminho. Eu passei por as mesmas situações que vocês estão passando, pelas agruras, pelas necessidades, pelas frustrações, pelas tristezas, pelas amarguras. Eu já fiz, eu trilhei esse caminho. Então presta atenção, porque as dicas que eu estou dando, de humildade, de paciência, de perdão, de tolerância, o que eu estou dizendo é a verdade. E é através dessas sugestões, dessas orientações, que vocês chegarão à vida plena, à vida do Espírito, à vida de paz, de harmonia. Então, nessa nossa caminhada, nessa nossa marcha para Deus, o que não faz nenhuma diferença? O que não importa? Se você nasceu de sexo masculino, de sexo feminino, ou a sua opção sexual, isso não faz a menor importância, não é isso que vai dizer que você vai ser bem-sucedido ou mal-sucedido. Não é isso que importa. Também não importa qual igreja ou seita que você pertence. Não é porque você vem numa casa espírita que você está em vantagem, ou numa igreja católica, ou na evangélica, não é isso que conta. Condição financeira. Se você está vivendo hoje uma experiência de abundância ou de escassez, também não vai fazer diferença, porque ser bom, ser caridoso, respeitar as pessoas, tratar as pessoas com amor, viver uma vida de paz, de equilíbrio, de serenidade, não depende da condição financeira da pessoa. É lógico que, às vezes, numa existência onde a escassez ela é bastante pesada, grande, a angústia, o sofrimento, às vezes a pessoa não ter algo para comer, para se alimentar, pode fragilizar a pessoa, mas isso não lhe dá o direito de ser agressivo, mal educado. Não é isso que vai fazer a pessoa a sair de um caminho reto e roubar, e cometer crimes, e fazer coisas desse tipo. Não é justificativo. Também não importa onde você reencarnou. Quem reencarnou aqui no Brasil vai ter mais vantagem, porque lá tem um livro, que diz que Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Isso não importa, a etnia que você pertence, isso não importa. Então, o que importa? O que faz a diferença? As nossas escolhas. A forma com que a gente lida com as experiências que nós precisamos passar. Porque, gente, independente de nós acreditarmos ou não, para que a gente esteja aqui revestido de um corpo físico, foram centenas de pessoas que trabalharam fazendo a programação. Eles não escreveram tintim por tintim, do tipo, eu vou sair ali, vou levar um escorregão, quebro a perna. Não, você não está, não. O macro, com quem normalmente a gente vai se relacionar, o tipo de profissão, provavelmente com a pessoa que a gente deveria se unir, para construir uma vida, construir uma família. Essas coisas normalmente são planejadas e mais ou menos direcionadas. Porém, você sabe que a gente aqui é complicado, Eles fazem um planejamento lá todo assim, por exemplo, dá uma oportunidade, a pessoa vem com mediunidade para facilitar o trabalho dela, para facilitar que ela possa fazer a caridade, que ela possa
Aí ela chega aqui e fala, eu não quero saber desse negócio de mediunidade, não. Tem gente até que procura o centro espírita para ver se ele pode doar a mediunidade para outra pessoa, ou dar de presente, mas não funciona assim, gente. Ou, por exemplo, a pessoa vem, muitas vezes, com a programação, às vezes, de se unir a determinada pessoa. Mas no meio do caminho dá algum problema lá e acaba nem se unindo àquela pessoa. Então isso é preciso que seja feita uma reprogramação. Porém, nenhum de nós está aqui abandonado. Nós estamos ali e é ofertado para a gente a oportunidade do serviço. A oportunidade do serviço dentro do lar, oportunidade do serviço nas nossas atividades profissionais, nas nossas relações pessoais, tudo é oportunidade de aprendizado e serviço. Nós não estamos aqui livres da obrigação de fazer o melhor. É provável que muitas vezes a gente não consiga cumprir nem 50%, nem 40% do que nós programamos. Mas desde que a gente esteja aqui imbuído de boa vontade, imbuído, por exemplo, de fazer o nosso melhor, já é positivo. Para que a gente possa, numa outra experiência, conseguirmos cumprir ou sanar aquilo que a gente ainda não conseguimos sanar nessa existência. O que nós temos que pensar esta é a melhor existência que nós estamos tendo, porque nós estamos evoluindo. Então essa é a nossa melhor experiência. Então muitas vezes aquela pessoa que está junto conosco ali dentro de casa, ou na condição de filhos, ou na condição de parente próximo, está ali, você fala, não, Deus me perdoe, mas não dá para aguentar essa pessoa. Vocês vão ter que se ajustar, vocês vão ter que se acertar, ou nessa existência, ou numa outra. Agora, a pergunta é, será que na próxima você vai ter as mesmas condições que você tem agora, ou as condições podem ser muito pior, e você vai ter que se ajustar com essa pessoa? Porque o próprio Jesus disse, se ajuste o quanto antes com o seu inimigo, enquanto estais a caminho com ele, para que não venha o juiz e te entregue ao ministro, e aí você tenha que ser colocado novamente, ou colocado na cadeia, até que você pague o último centavo. A cadeia simbólica, se a gente for ver, é agora. Nós estamos presos nesse corpo físico. Nós estamos aqui para aprender, para melhorar, mas temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não nos livra do ajuste. Nos dá a opção se nós queremos ajustar agora ou vamos ajustar no futuro. Isso aqui que é muito importante, ó, o que nós carregamos na nossa mochila nessa nossa caminhada. Do que está cheio a nossa mochila? De mágoa? De ódio? De ressentimento? De frustração? Nós estamos tirando o que para nos alimentarmos durante essa nossa caminhada? Ah, mas a minha vida é muito ruim, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Tá, mas o que você tem feito para ela melhorar? Tem sido mais paciente? Tem sido mais tolerante? Ai, mas eu tenho uma pessoa lá no meu serviço que eu não engulo ela. Eu prefiro evitar essa pessoa. Tá, mas faça uma prece para aquela pessoa, quem sabe a transmissão de energia entre vocês mude o padrão e ela comece a te ver com os olhos diferentes. Porque se toda vez que você olhar para aquela pessoa, você olha com ela com raiva, com rancor, com sentimentos ruins, ela também está olhando para você e está dizendo, nossa, como essa pessoa só me traz sentimento ruim. Eu olho para ela e me sinto mal, porque você está vibrando coisa ruim para ela.
Às vezes, se a gente mudar o padrão de vibração, de atitude, as coisas mudam. Isso acontece muitas vezes dentro da família. Começa um pequeno desentendimento e, ao invés de nós seguirmos a orientação de Jesus, quando ele diz, né, se alguém te magoar ou te bater na sua face direita, ofereça outra. Não é para você ir lá e dar outra cara para a pessoa bater, é para você mostrar que o relacionamento pode ser diferente. As atitudes podem ser diferentes. Muitas coisas às vezes acontecem entre casal e que acaba com o casamento é quando o casal começa a fazer brincadeirinha com o outro. Ah, porque você ronca, ah, porque você faz isso, ah, porque você pisa torto. A pessoa vai olhar para a companheira ou para o companheiro para procurar defeitos, para criticar, para não ficar por baixo. Aí chega uma hora que um olha para o outro e não consegue mais ver qualidade, só vê defeito, e você não vai conseguir sobreviver junto com uma pessoa que você só vê defeitos. Vocês estão juntos, é lógico que os defeitos vão aparecer, mas não precisa um ficar instigando o outro e destruindo o relacionamento com esse tipo de coisa. Então o que nós carregamos em nós? Falar, eu não levo desaforo para casa. Quer dizer, você é uma pessoa que fala na cara dos outros o que você acha que deve falar. Mas tem que estar preparado para ouvir também, porque às vezes só falar pode ser legal. Mas as outras pessoas também podem dizer para você coisas que você não está a fim de ouvir. E é um engano muito grande quando a pessoa diz que não leva desaforo para casa, por um motivo muito simples. É justamente essa que leva o desaforo para casa e dorme abraçado com ele, agarrado com ele. Está ali remoendo aquela mágoa, remoendo aquele sentimento, e a outra pessoa nem sequer lembra que te ofendeu, ou nem sequer se apercebeu, achou que fez uma brincadeira, pode ser que a brincadeira tenha sido de mau gosto. E aí nós estamos lá, sabe, digerindo aquele veneno que voluntariamente nós tomamos. Outra coisa importante, nossos esforços em aprender e vivenciar aquilo que nós aprendemos. Porque às vezes a gente ouve muita coisa, a gente lê muita coisa boa, e aí a gente sai pregando para os outros, falando para os outros, mas não colocamos para nós. Então, quando você ouve alguma coisa que te dá um clique, falou, será que eu não... Por exemplo, será que de manhã eu já não levanto de mau humor? Tem gente que já levanta de mau humor. Então, vai querer ter um bom dia? Não vai. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente deveria começar a nossa caminhada era, senta na beirada da cama, pega ali uns 5 minutos, respira fundo, se equilibra, pede para Deus, ou te orientar, para Jesus, para os bons espíritos te orientar. E se prepara, mesmo que alguém venha e te fale alguma coisa ruim, alguma coisa desagradável, procure relevar aquilo, do que você querer levar tudo a ferro e fogo. Desse jeito, a sua vida não vai ter paz, não vai ter equilíbrio. E depois não pode reclamar a Deus e nem o outro, porque de uma forma ou de outra, você está se comprazendo em ter uma vida ruim, uma vida desequilibrada. Isso também é importante. Nós temos essa noção do que nós somos. Eu estava falando lá, nós somos um espírito criado pela inteligência suprema do universo, que um dia nos criou e disse, meu filho, vá aprender, vá crescer, vá melhorar, porque você vale a pena. E aí a gente fica,
Que porcaria de vida, que droga de vida, minha vida é muito ruim, que a minha vida é isso, que a minha vida... Como se a gente quisesse convencer a Deus de que com a gente ele se enganou. A gente não valia a pena existir. Todos nós que estamos aqui, gente, valemos muito a pena existir. E outra, todos nós somos herdeiros do universo. Perde uns 10 minutos e começa a pesquisar o tamanho do universo, o tamanho das coisas. O tamanho, por exemplo, que é tudo isso que nós podemos um dia conhecer. Nós podemos cooperar na manutenção, no crescimento, até na criação disso. Então não vamos diminuir a nossa importância e ficar preso à picuinha. Bom, para que a gente faça as coisas que nós precisamos fazer de forma adequada, Deus nos concede a todos o mesmo tempo por dia. Às vezes a pessoa fala assim, porque o fulano não, que está na moda, né? O Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo. Por acaso o dia dele é maior do que o nosso? Também não sei se ele é totalmente feliz, mas nesse aspecto. Então, gente, nós temos exatamente todo mundo o mesmo tempo. Então, é uma prova da justiça de Deus. E nos dá a liberdade de usarmos esse tempo como a gente acha melhor. Às vezes a pessoa outro dia falou para mim, mas você está falando isso porque você não mora numa cidade que você tem que andar 3 horas para chegar no emprego. Tá bom, nessas 3 horas que ele está ali, sentado, o que ele está fazendo do tempo dele? Ele não pode estar ouvindo uma palestra, ele não pode estar lendo um livro, ele não pode estar fazendo alguma coisa boa, ele não pode estar fazendo uma prece para outras pessoas, ele não pode estar se equilibrando. Pode. Faz isso? Não. É a mesma questão. Nós temos aqui, o tempo que nós vamos passar dormindo, só que o nosso espírito não dorme. Quem repousa e necessita de se recuperar é o corpo, mas não o espírito. Então o espírito em que a gente vá buscar uma noite de repouso e a gente saia faça esse desdobramento. Em boas condições, você fez uma prece, você pediu. Tem muita coisa que o espírito pode fazer no plano espiritual. Ele pode estudar, ele pode ouvir boas palestras, ele pode ouvir bons conselhos que o ajudem a equilibrar, ele pode trabalhar no plano espiritual. Agora, a pessoa vem tudo bem, cansado, mal-humorado, deita na cama e faz uma prece mais ou menos assim: Pai nosso que estais no céu, que assim seja. E a gente não se prepara. Então, você vai levantar no outro dia, vai ter um sono conturbado, vai levantar no outro dia mal, vai levantar de mau humor para começar um dia e não vai começar bem. Então nós não aproveitamos isso. Trabalhar. Quando a gente está trabalhando, se nós fizermos isso da melhor maneira possível, fizermos isso com amor, tratarmos bem os nossos colegas, tratarmos bem as pessoas que nos procuram e fazer daquilo algo sagrado que está nos permitindo a ganhar o nosso pão, a termos uma vida digna, tudo. E não a pessoa fala assim: Deus me livre desse trabalho, eu não aguento mais. Porque, gente, ele não está indo para o trabalho, ele está indo para o martírio. Ele está indo para uma coisa que está acabando com ele. Por quê? Porque ele acha que ele poderia estar numa outra atividade que ele trabalharia muito menos e ganharia muito mais. Se ele encontrar essa outra atividade, largue aquela e vá fazer a outra. Mas não fique se martirizando
Porque uma hora, de repente, se aposenta e a pessoa tem todo o tempo do mundo e fala, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. Você entendeu que nós sempre, às vezes, procuramos olhar o lado ruim das coisas. Nós temos que começar a aprender a ver a parte boa. O que nós podemos fazer de melhor? Necessidades básicas. Lógico que nós temos o nosso tempo para nos alimentarmos, nós temos as nossas necessidades fisiológicas, nós temos que cuidarmos da saúde, cuidarmos da autoestima. Só que a gente, às vezes, se cuida, vai na academia, faz isso, mas não cuida do espírito. O espírito está sempre frágil, o espírito está sempre carente, está sempre necessitado. Por exemplo, quando a gente se sente pesado, a gente se sente angustiado, a gente está ali para baixo. Talvez seja a hora de você pegar 5 minutinhos e fugir de todo mundo. Vai lá para dentro do banheiro, senta, respira fundo, faz a sua prece, equilibra, traz paz, traz serenidade para a sua vida, se recompõe e volta. Porque se você ficar ali naquele estado de espírito, cada vez se sentindo pior, você está se ligando a uma situação ruim. Aí vem a parte de entretenimento. Nós podemos fazer muitas coisas na hora do entretenimento. Assistir um bom filme, assistir uma boa peça, mas muitas vezes tem gente que coloca aquelas músicas que desarmoniza até o perispírito da pessoa, A gente perde muito tempo. Eu também perco. Estou dizendo que eu já pedi desculpa antecipadamente porque eu estou na caminhada, não significa que eu faça tudo certo, mas a gente precisa ter essa consciência do tempo que a gente perde às vezes ali no celular, que a gente poderia estar utilizando esse tempo de uma forma mais produtiva, mais positiva. Então, quem aproveita melhor o tempo e faz as coisas melhor, passa por essa fase reencarnatória que nós estamos aqui de aprendizado de uma forma mais rápida. Mas nada te obriga, Deus não obriga a gente a nada, Ele te dá a liberdade. Por exemplo, você gosta de viver em desarmonia? Você gosta de cutucar as outras pessoas para ver as pessoas? Ele não vai impedir que você faça isso, mas tem consequência. Você vai viver mal. A sua vida vai estar sempre para trás, sempre ruim. E não é a Deus que a gente deve acusar. Eu fiz um pequeno checklist aqui, Queremos muito saber quem é Deus, mas não sabemos nem quem somos nós. Vamos descobrir quem somos nós. Filhos de Deus, espírito imortal. E quando a gente vê, somos seres imortais, perfectíveis, criados por Deus. Quando nós entendermos que nós somos imortais, muda-se muito a coisa. Porque a pergunta não é como é que vai ser o meu amanhã. A pergunta é, como é que nós vamos estar daqui a 1000 anos? Como é que nós vamos estar daqui a 100.000 anos? Nós vamos continuar nessa mesma mesmice aqui, brigando e discutindo por coisa boba. Nós vamos ter que continuar vindo reencarnar e passar pela experiência da matéria e não conseguir aprender nada. Até quando que Deus e Jesus vai ter que ficar nos minando para que a gente tome realmente atitude e a gente mude, a gente comece a sair da questão do carente, do necessitado, para alguém que esteja ajudando, cooperando efetivamente. Até quando nós vamos acumular dores e mágoas, se depende de nós nos aliviarmos disso? A evolução
é individual, mas a marcha é coletiva. Isso significa que as pessoas que compõem o nosso círculo de amizade familiar estão ali porque precisam estar ali para a nossa evolução, para o nosso bem. Está muito difícil de suportar a pessoa hoje, está muito difícil de levar. Nós temos a questão da prece, que não é que vai fazer milagre, mas vai nos dar tolerância, vai nos dar força da gente conseguir. Se nós chegarmos ao término da existência e não conseguirmos, pelo menos nós temos que ter tentado o melhor possível. E vamos com certeza ver essa pessoa futuramente, em outras existências, sobre outras condições, para que nós nos ajustemos com ela. Porque não seremos espíritos evoluídos, espíritos puros, enquanto em nosso coração tiver algum resquício de mágoa, de rancor, de ressentimento. Isso, acreditemos nós ou não, essa é a lei suprema de Deus. Ele quer que a cada um de nós seja de acordo com a nossa obra. Nós influenciamos e somos influenciados pelos diversos grupos que participamos. Então a pessoa fala, ai, mas o ambiente na minha casa está tão ruim, o ambiente na minha casa está tão pesado. Ore, faça vibração positiva, procure agir para que aquela egrégora ali, que aquela melhore. Mas se você também colabora, reclamando, fazendo pensamento negativo contra as outras pessoas, não podemos reclamar, porque nós também fazemos parte do que está desequilibrando o ambiente de casa. Então, olha, nós temos, isso chama egrégora, nós temos uma emanação de energia pessoal e a casa nossa tem uma que é formada pelas pessoas que estão ali. Esta casa tem uma egrégora formada pelas pessoas que aqui participam, por aqui passam. O nosso local de trabalho, o próprio planeta Terra tem uma emanação de energia energética de acordo com o que os habitantes do planeta Terra pensam, vivem, agem, né? Eu estava falando da internet. Eu estava vendo um vídeo e a menina falou sobre isso aqui, que na vida para a gente ir, a gente precisa ter prumo e rumo, ou seja, nós precisamos ter um objetivo do que nós queremos para a nossa vida, seja em termos de equilíbrio, em termos de paz, de harmonia, tudo. E nós temos que ter prumo, equilíbrio. O equilíbrio é o grande segredo da evolução. Tudo que sai do equilíbrio se torna ruim. O amor é muito bom, mas quando sai do equilíbrio pode se tornar posse, pode sufocar a outra pessoa, pode ser uma coisa muito danosa para outra pessoa, porque a gente não dá liberdade para a pessoa, sufoca a outra pessoa. A fé é uma coisa muito boa, mas quando ela vira fanatismo, ocorre igual aos nossos irmãos lá, que se matam achando que vai agradar a Deus, se mata as outras pessoas, se explode. Então mesmo a fé, quando ela é desequilibrada, ela se torna ruim. Isso aqui é muito importante para nós, vocês não, porque a maioria está tudo novinho, mas para a gente que já está chegando já um pouco mais da idade avançada, a gente às vezes começa a entrar em depressão, ficar com pensamento negativo. Gente, nós estamos terminando a nossa tarefa para virmos a ter uma outra tarefa futuramente. Então, nós não podemos ficar tristes, não podemos ficar depressivos, porque a pessoa acredita que está chegando próximo da morte, mas a morte é só uma transformação de estado.
revestido do corpo físico para livre do corpo físico. Então, a pessoa não pode, é como se alguém, chegando 5 horas, 5:30 da tarde, começasse a chorar porque vai embora para casa. É um absurdo, nós estamos apenas cumprindo essa nossa missão, essa nossa tarefa. Se fizermos o melhor, ou se nós deixamos a desejar, Deus, na sua bondade e misericórdia, nos dará novas oportunidades. Então não podemos nos deixar abater como se todo o nosso destino vai estar decidido após o desencarne. Isso é uma coisa que traz muita mágoa e sofrimento para as pessoas. Bom, eu vou dar uma lida aqui em algumas dicas de quem já fez o caminho, que é Jesus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, aqui ele fala de solidariedade, de respeito. E se uma pessoa, ela é mais agressiva, ela é mais difícil, como a gente costuma dizer, ela precisa da gente, porque ela tem menos conhecimento do que nós. O que Jesus disse para aqueles que tinham acabado de espancar ele, de crucificar, tudo? Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não têm noção do que eles estão fazendo. E nós, ao invés de colocarmos numa situação de ajudar a pessoa, nós baixamos o nível dela e vamos bater boca. Por exemplo, se a gente pega uma criança no colo e por algum motivo ela regurgita, na gente, nós vamos tacar ela no chão? Nós vamos espancar? Não. É a criança, coitadinha. Então é assim. Se nós conseguirmos desenvolver a capacidade de, quando alguém, desculpa a expressão, vomita em cima da gente um monte de injustiça, um monte de coisas ruins, se nós conseguirmos enxergar na postura daquela pessoa, uma pessoa que não tem compreensão do que ela está fazendo, falar: mas a pessoa fez isso, mas ela é ainda um ser que não domina a fraternidade, não domina o respeito. E outra, se tudo que ela te disser for mentira, não tem motivo para que você transforme aquilo em verdade, brigando, xingando e maltratando a pessoa. Se nós conseguirmos enxergar na pessoa que nos magoa e que nos ofende, uma pessoa com pouco conhecimento, fica mais fácil para a gente. E ele diz: pedi e vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Prestem atenção, que Jesus não está dizendo se isso aqui é bom ou ruim. Tudo que nós procurarmos, nós vamos achar. Você vai procurar coisa ruim, você vai achar. Você vai bater na porta errada, ela vai se abrir. Você está pedindo. Agora, nessa questão de pedir, só para que a gente faça um parênteses aqui. Você vê muitas pessoas que falam: ai Senhor, se eu ganhar na loteria, se eu pegasse um bom dinheiro, eu ia fazer tanta caridade. Gente, nós não somos a primeira turma de esperto que Deus cria. Ele não cai nessa conversa. Então é melhor que a gente se esforce e que a gente consiga viver assim, bem, com aquilo que nós estamos administrando. Se nós tivermos condição de administrar mais, Ele vai colocar em nossas mãos. Mas tem gente que pede a riqueza
E se a riqueza vem para ele se perde totalmente. Ele se torna uma pessoa arrogante, ele se torna uma pessoa má, às vezes, de ofender as outras pessoas, de humilhar as outras pessoas. Então, tem muita gente que fala, mas fulano ganhou, melhorou um pouquinho de vida, mas ficou insuportável. É porque ele não estava preparado para administrar uma quantidade maior. Então, aquilo que pareceu um bem para ele, no fundo é um mal. Por quê? Jesus também disse, de que adianta você ganhar o mundo inteiro se você se perder como alma, se você perder a sua alma? Pedro perguntou a ele, Senhor, até quando pecará meu irmão contra mim e eu o perdoarei? Jesus respondeu, não te digo que até 7, mas que até 70 vezes 7. Porque assim, naquela época, a pessoa boa perdoava 3 vezes. A pessoa que era muito boa perdoava 4 vezes. Aí Pedro chegou e falou, nossa, eu agora vou arrasar, vou deixar Jesus feliz comigo, vou surpreender ele. Perguntou, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pode pecar contra mim e eu vou perdoar? Até 7 vezes? Aí Jesus disse, não, até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão ele tem que ser espontâneo. E também não adianta marcar no caderninho, eu já te perdoei, para ver se chega nos 490. Não, quem não perdoa ou quem registra não perdoou. Então não valeu nem a primeira. Esse tem mais um outro motivo. Se nós prestarmos atenção na prece do Pai Nosso, que a gente normalmente faz, e a gente pede, Senhor, perdoai as minhas faltas, as minhas dívidas, assim como eu perdoo as pessoas que pecaram contra mim, né? Então, se você não perdoa, se o seu coração não está disposto a perdoar, continue orando, mas a tua prece não tem muita validade, não. Aqui diz, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta da perdição. Espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos vão encontrá-la. Gente, é aquele esforço do dia a dia, aquele esforço pessoal da gente perceber quais são ainda as nossas deficiências, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas dificuldades e nos esforçarmos, porque ali está o trabalho, a nos esforçarmos, porque sem esforço não existe mérito. Eu, na verdade, comecei a montar essa palestra ouvindo o poeta, que diz, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos saber por que estamos aqui, qual é o objetivo de estarmos aqui, compreender essa marcha e tocar a nossa vida em frente. Não ficar preso a coisinhas, a picuinha, a fazer o nosso melhor. Aí ele diz, né, como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. E essa estrada, ela não tem fim, né? Eu vou pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou, nós somos esse caminho. Nós que estamos construindo esse caminho de volta para Deus. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chora. Não tem aqui nessa sala ninguém que não tenha tido uma mágoa, um ressentimento, alguma coisa. Às vezes um mais pesado, outro menos pesado. Um dia a gente chega, no outro a gente vai embora. Cumprimos a nossa missão, cumprimos a nossa etapa. Vamos continuar essa caminhada. Cada um de nós compõe a sua própria história. Não é culpa de ninguém o que nós estamos passando. Também não é mérito de ninguém o que a gente vai merecer. Cada ser
carrega em si o dom de ser capaz e de ser feliz. A felicidade que nós estamos procurando, somos nós que temos que construir. Só que temos que pedir que Deus nos abençoe, nos ilumine, para que a gente consiga entender que as mazelas que nós estamos passando é nossa própria culpa. Que Deus nos abençoe e obrigado.